Fazem mais de 45 dias que eu não durmo mais de 2 horas seguidas e durante a noite talvez um total entre 4 a 6 horas de um sono bem fragmentado. Sim, eu tenho um bebê em casa, ela vai fazer 5 meses daqui a pouco e ela dorme no nosso quarto. E ela tá passando por esses últimos 45 dias, 50 dias mais ou menos, por uma fase muito complicada no seu sono. Então ela tá tendo muito despertar noturno, basicamente tem noites que ela acorda aí a cada 1 hora e meia, a cada 2 horas, tem noites que é bem complicado que a cada 1 hora ela acorda e ela precisa de um carinho, precisa às vezes de um peito, precisa às vezes só que alguém vá lá, coloque a chupeta, enfim, e isso acaba que quebra completamente o ciclo de sono de um ser humano. Nos últimos dias eu estava, e eu ainda estou trabalhando, mas eu estava passando por um processo de culpa muito grande, porque cada família tem a sua forma de trabalhar, cada família tem a sua forma de se desenvolver. E aqui em casa, eu e minha esposa, a gente teve um combinado de que eu iria trabalhar, ia fazer esse trabalho mais voltado para trazer dinheiro mesmo para casa, enquanto ela fosse se dedicar mais à maternidade e também às outras coisas que ela gostaria de trazer sem um peso de precisar fazer dinheiro financeiramente, e era uma coisa que a gente já tem acordado isso há muito tempo, até porque é uma coisa que eu gosto, eu me sinto bem com essa ideia de conseguir prover para minha família. Então, desde que o meu sono começou a ficar completamente bagunçado, digamos assim, nos últimos 5 meses o meu sono já não é o mesmo, porque obviamente tu tem um bebê de 4 meses, de um mês, enfim, né? O recém-nascido dentro de casa, a sua vida muda completamente, mas nos últimos 45 dias tem sido muito pior. Eu comecei a gerar essa sensação de culpa muito forte, uma sensação de, cara, eu não tô conseguindo produzir, eu não tô conseguindo ser produtivo, eu não tô conseguindo fazer as coisas que eu gostaria de fazer. E eu sempre fui um adepto muito forte da produtividade, então de pessoas como Wesley Delanogari, outras pessoas que falam sobre rotina, produtividade. Eu sempre gostei muito de acompanhar, li e ainda continuo lendo muitos livros sobre isso. E me chegou, eu me peguei num ponto onde eu olhei para tudo isso e eu falei, cara, é impossível eu conseguir aplicar isso. Tenha 8 horas de sono. Cara, se eu tô tendo 4 horas de sono. E assim, não é porque eu quero, é porque não tem como. E aí eu comecei a entrar onda, esses dias, eu acho, num pensamento de, cara, que eu tô me cobrando por algo que não faz sentido, mano? Que eu tô me cobrando por algo que não faz. Não tem o menor conceito, porque, cara, cada pessoa, cada família tem uma realidade completamente diferente. Por exemplo, aqui nós moramos numa casa que é duas casas juntas. Então, assim, tem essa parte aqui que vocês estão vendo que a gente usa como escritório, que a gente chama de parte de madeira, que ela é muito velha, essa parte. Então, o chão, ela já, né, tem alguns problemas e tudo mais, e tem algumas goteiras. Então, não é um ambiente, um quarto que eu conseguiria botar uma cama para dormir, por exemplo, aqui, ou botar minha filha nesse segundo quarto aqui. Não teria condições. Chove aqui para dentro. E então, a gente usa isso aqui como backup, né? É uma casa que a gente usa mais como depósito, como backup. E grudado a essa casa tem uma parte de alvenaria, que ela é um pouco mais recente, né? Foi construída um pouco mais recente. Essa casa aqui era uma casa bem antiga do meu tio, que fica no terreno dos meus pais, aqui da minha família. E aí agora, fazem algum tempo, vai fazer muitos anos, né, que meu tio não mora, essa casa estava sendo alugada e acabou que eu e minha esposa a gente veio morar pra cá. Já na parte aqui de alvenaria, então tem um quarto, um banheiro, sala, cozinha, é mais tranquilo, que é um lugar onde é que a gente dorme mesmo, é um lugar onde é que não chove, não tem tanto bicho, porque a gente mora num sítio no interior, então, cara, tem aranha, tem barata, é difícil, não tem como controlar tudo. E como é criança, não dá pra simplesmente sair colocando ela dormir em qualquer lugar. Então, cara, a nossa realidade é uma realidade que a gente precisa botar a criança dormir no nosso quarto, até para facilitar, porque, por exemplo, do nosso quarto até a parte aqui de madeira é longe, cara, tem um corredor assim que é por fora, né, da casa principal, então é meio que duas casas juntadas. Então não ficaria viável. E talvez vocês estão ouvindo, ela tá chorando agora. Ou ela tá gritando também, porque ela tá aprendendo a gritar, então eu nunca sei se ela tá chorando ou gritando ou brincando. E essa é a nossa realidade. Então, assim, a minha esposa e eu, a gente dorme no quarto, com o berço do lado, e sempre que ela chora, eu acabo acordando também. Meu sono não é um sono muito profundo. E aí, se eu tentar me comparar, por exemplo, a realidade de outras pessoas que têm babá, que tem pessoas que podem cuidar da casa, que tem gente que faz alimento e tal. Aqui a gente tem que cozinhar, a gente tem que limpar nossa casa. A gente ainda não tá num patamar de vida onde a gente consegue ter toda essa estrutura. Então, a gente tem outras tarefas e outros compromissos que boa parte das pessoas não tem. Em contrapartida, eu trabalho de casa desde 2018.
Então, eu já estou, de certa forma, acostumado com a ideia de eu tenho que me mandar a fazer coisas, tenho que ter a minha rotina, eu tenho que produzir, eu tenho que criar e tal. Não tem um ambiente externo me forçando a trabalhar. Então, algumas pessoas vão olhar isso de maneira positiva e falar, cara, pelo menos tu tá em casa, tu tá mais perto da tua filha, tu tá mais perto disso tudo. Por outro lado, as pessoas vão falar, cara, aí mesmo que fica impossível de trabalhar, porque, por exemplo, eu tô aqui gravando, eu tô ouvindo o choro ali da minha filha. Se eu tivesse, por exemplo, fora de casa, num trabalho comum, talvez eu com minha cabeça conseguisse desligar um pouco de dentro de casa, das coisas de casa e conseguisse focar mais no trabalho. Então, cada um vai ter a sua forma de pensar e de tentar identificar. Provavelmente a pessoa que trabalha de casa gostaria de estar trabalhando fora nesse momento e a pessoa que está trabalhando fora gostaria de estar mais tempo dentro de casa para poder passar mais tempo com a família. É sempre assim, a gente nunca está realmente satisfeito com aquilo que a gente tem. Mas o que eu quero dizer com isso é que a minha esposa também, né? Ela sempre trabalha de casa, as coisas que ela já fez, ela sempre trabalhou de casa e ela já também já tá acostumada com isso. E, cara, ela não tem escolha. Ela é a mãe, ela tem que dar de mamar, ela tem que. A filha precisa muito dela, enquanto eu, cara, eu sou uma pessoa que tento e tô dando todo o apoio possível pra minha esposa. E aí que vem aquela questão da culpa. Beleza. Eu, biologicamente, estou trabalhando com 10, 15% da minha capacidade máxima. Porque não tem como você se cobrar como antes, não dá, você tá passando por uma coisa totalmente diferente, eu tô passando por uma coisa totalmente diferente, então não tem como a gente que tá com um filho pequeno em casa se cobrar como antes, não tem como. A gente também, por trabalhar de casa, a gente decidiu que não tem por que colocar a criança na creche, até porque minha esposa, a Mari, vai acabar passando a maior parte do tempo com ela. Então a gente teve que criar alguns outros combinados aqui dentro, então alguns combinados foram, por exemplo, que a Mari conseguisse ficar a maior parte do tempo com ela, com a nossa filha, para que no tempo que me restasse, no tempo que eu tivesse essa energia um pouco maior, eu conseguisse estar trabalhando para trazer, né, o recurso para dentro de casa. Mas é muito difícil, cara, porque mesmo eu entendendo o meu papel dentro disso, às vezes eu ainda me questiono de, pô, podia estar fazendo mais alguma coisa pela minha esposa, podia estar cuidando mais da casa, podia estar ajudando mais ela, porque, cara, se eu tô assim, exausto pra caramba, que não tô conseguindo dormir, a minha esposa deve estar 5 vezes pior, entendeu? Só que por algum motivo biológico, sei lá, ontem até eu e minha esposa estava falando que ela estava dizendo, cara, eu acho que eu não sinto tanto porque eu tô sendo preparado há 9 meses na barriga e eu já tô sendo preparado. A mulher, ela é preparada para essas situações, né, hormonalmente falando. O homem não é, ele simplesmente tá vivendo a sua vida ali normalzinho, de repente vem uma bomba e muda completamente a sua vida e você tem que aprender a lidar com tudo aquilo ali, tipo, do dia pra noite. A mulher, ela já vem se acostumando, né, hormonalmente falando também, ela já vem mudando ao longo do período. A gente chegou nessa conclusão de que, por mais que ela tenha que acordar, dar de mamar e tudo mais, parece que ela consegue lidar melhor com tudo isso. E acho que deve lidar mesmo. Então, alguns pontos que a gente está tentando ver e testar eu dormi na sala, ou essa noite eu dormi na sala para poder ter mais horas de sono direto. Acordei com o choro da minha filha igual, porque querendo ou não, a sala fica perto do quarto, menos, mas, cara, a gente tem 3 gatos, então não foi uma noite que eu consegui dormir muito bem também. Eu acho que o meu cérebro já tá acostumado a ficar acordando, então eu não consegui simplesmente apagar e ter aquele sono de 3, 4 horas. Eu lembro de não ter passado mais do que 1h30, 2 horas de sono contínuo, o que tu não consegue entrar em estado REM, tu não consegue realmente descansar, e, cara, é muito difícil. E aí, essa quesito da culpa vem porque eu tenho meus 15% de energia no dia e eu tenho que decidir aonde colocar essa energia. Então, se eu paro para fazer um café da manhã, se eu paro 2 horas da manhã, 1 hora da manhã para brincar com a minha filha, para dar um descanso para minha esposa, já foi 5% da bateria. Se eu paro para fazer um trabalho de um serviço para outra empresa, já foi mais 5% da bateria. Se eu paro para fazer um vídeo, para escrever, para fazer meus projetos aqui dentro da internet, já foi o resto por cento da bateria. Eu acredito que isso mude e que isso vai melhorar conforme o tempo. Eu acredito que logo logo minha filha vai estar conseguindo dormir um período mais longo sem acordar. Ela dorme bem, né? A gente faz a rotina dela desde os 2 meses de idade, então dá banho, bota pra dormir cedo, tipo 7h30, ali entre 7 e 8 horas a nossa janela de sono dela. E aí ela vai até umas 10, ela acorda e vai meia-noite, 1h30, 2, assim vai indo. Antes desses últimos 60 dias, teve noites que ela dormiu a noite inteira. Cara, é uma bizarrice o quão bem tu fica no outro dia. Então, eu estou entendendo que isso é um processo e que provavelmente ao longo dos próximos meses isso vai se resolver ou então vai ajudar muito. Mas esse momento ele foi crucial para que eu pelo menos pudesse entender o meu papel dentro da família e priorizar isso sem culpa. Porque se eu tô aqui, tô trabalhando, tô fazendo uma coisa, enquanto minha esposa tá lá, enquanto eu ouço minha filha chorando e eu não tô indo ajudando e todas essas outras coisas, eu sentia culpado por não estar fazendo isso.
Quando, na verdade, o meu objetivo aqui, pelo que eu e minha esposa acordamos, era que eu tenho que estar trabalhando, que eu tenho que estar fazendo as coisas. Então, a gente, às vezes, também, além de se cobrar internamente por ser alguém melhor, a gente também tem essa cobrança pelo fato de termos conflito o tempo inteiro com vidas de outras pessoas. Então, tu abre o Instagram, tu vê a vida perfeita das pessoas, meu filho recém-nascido, não sei o que, e aí tu olha que os olhão bonito, a pessoa parece que dormiu a noite toda porque ela provavelmente dormiu. Porque provavelmente ela teve dinheiro para contratar uma babá, ou então para fazer uma casa separada e tal. Então são realidades completamente diferentes. Você não pode julgar aquilo que você está vivendo pela realidade do outro. Da mesma forma que daqui a pouco a minha realidade, em teoria, é mais fácil do que a sua. Porque às vezes você tem que acordar 4 horas para sair para trabalhar numa empresa, chega em casa 8 horas da noite, mais cansado, ainda tem que fazer comida, tem que ajudar. Então, cara, cada um tem a sua realidade. Se você vive uma realidade mais difícil ainda, cara, entenda, é um período, provavelmente isso aqui vai passar, eu vou ir atualizando vocês, quero atualizar pelo menos, fazer mais vídeos sobre isso e outros pensamentos que eu tô tendo durante esse período. E, cara, não se cobra, tá ligado, irmão? Tenta dar o melhor que você pode na situação que você tem, tenta se manter forte, porque esse é um período que a tua esposa, né? Então, a pessoa com quem tá ali com você, ela precisa que tu se mantenha forte, ela precisa que tu se mantenha positivo, então, que você, sabe, seja esse pilar, essa força. E por mais difícil que esteja pra você, é um momento que separa, né, o joio do trigo, os homens dos meninos, aquela ideia de, cara, ok, eu estou passando por essa dificuldade, mas eu vou continuar fazendo, eu vou dar o meu melhor dentro disso, sem a culpa, sem a cobrança, eu vou entender o que é possível dentro disso, a gente vai achar uma forma de resolver as coisas, e ter uma pessoa parceira do seu lado, que entende todo esse processo e te ajuda, é sempre também muito interessante. É quase como, isso aqui, esse vídeo, é quase como um desabafo, mas também é uma sensação de, cara, tranquilo, fica de boa, provavelmente isso tudo vai passar logo, e aproveitar esses momentos, né, com um filho tão pequeno, assim, uma coisa nova na nossa vida, é o que eu sei que vai passar e que a gente vai olhar pra trás e vai falar, cara, podia ter sido diferente, podia ter passado mais tempo, podia ter feito um monte de coisa diferente, mas sempre que nasce um filho também nasce um pai, então uma mãe também, então é muito difícil da gente tentar querer ser perfeito, sabe? Não errar e tal. E fica mais difícil para gravar conteúdo, fica mais difícil para produzir conteúdo, para trabalhar com a cabeça, como vocês podem ver. Eu não sei se vocês percebem no vídeo, mas a minha cabeça tá muito fog, né? Tá muito com essa névoa, obviamente, não dorme, né? Então, como é que você vai conseguir pensar direito? Como é que você vai conseguir estudar direito? E ainda tem todos os estudos, tem a faculdade que eu tô fazendo, tem os estudos da minha comunidade Alma Desperta, que eu sempre quero fazer e continuar fazendo, que é essa comunidade de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E é um grande ponto para quem está passando por esse processo de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade, de autoconhecimento. É quase como se fosse elevado a um 2, 3x a dificuldade, porque se antes você tem o tempo do mundo, todo o tempo do mundo para meditar, para ler, para estudar, para se organizar, agora é difícil você ficar tranquilo dormindo 4 horas por noite, 3 horas por noite. É você ter paciência com as pessoas mesmo nesse caos energético, mesmo nesse caos hormonal que o homem passa, que a mulher passa, enfim. Então, uma das coisas que eu tô tentando fazer é olhar para essa situação toda e pensar, cara, isso aqui tá me deixando muito mais forte para quando eu conseguir ter boas noites de sono, quando a gente conseguir colocar uma rotina mais tranquila, nesse sentido, né, de descanso, de tudo mais, eu tenho certeza que eu vou conseguir produzir muito mais. E outro ponto também é que eu sou diagnosticado com TDAH, então assim, eu já carrego alguns outros pontos de dificuldade de foco, de disciplina, já por isso, né? Então, assim, o sono, pra mim, ele sempre foi um grande regulador do meu humor. Era uma coisa que antes mesmo de ter filho e tudo mais, se eu dormia muito mal 2, 3, 4 noites, cara, meu humor ficava muito abalado. Então é mais um ponto pra gente aprender a lidar, né? Pra eu aprender a lidar com tudo isso. Que é lidar com esse caos, né? Tentar me manter a calma, a ordem, a paz no meio desse completo caos. Então é isso, cara. Acho que esse vídeo eu queria conversar um pouco sobre isso, mais um desabafo mesmo. Se você tá passando por algo semelhante, o que eu posso te dizer eu espero que melhore, porque eu espero que melhore pra mim também. E se mantenha forte, cara, porque eu tenho certeza que faça o que você consegue fazer, o melhor que você consegue, tenta não se cobrar tanto, tenha clareza do que você precisa fazer, foque na coisa mais importante, não se cobre de dar o seu 100%, ou o seu 80%, se você conseguir entregar 20, 30, 40 em certos dias já vai ser muito. E tenta usar os momentos que você pode para descansar, cara. A gente negligencia muito o sono, negligencia muito o cansaço, e às vezes uma tardezinha ali que tu tira um cochilo, ou um momento que tu pode dormir até um pouquinho mais tarde, vai fazer diferença no seu dia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais informações sobre a comunidade Alma Desperta, tá aqui na descrição. E se vocês gostarem desse conteúdo e quiserem ver mais, é só vocês se inscreverem aí no canal.